Após a derrota do Flamengo na Argentina, o técnico Felipe Luiz falou do caso de racismo do Vinícius Júnior, que o Vini sofreu no jogo da Liga dos Campeões contra o Benfica em Lisboa, do argentino Prestiani. O Vinícius Júnior acusa o Prestiani de racismo. O Mbappé também relatou, no campo de jogo, o racismo aí que aconteceu ali. E manifestações até mesmo das arquibancadas que nós acompanhamos, aquelas cenas todas, cenas muito tristes. E o Felipe Luiz se pronunciou sobre o assunto. A gente tem aqui a declaração do técnico do Flamengo. E ali, a gente sabe, Lanús e Flamengo, jogo na Argentina, muitos jornalistas argentinos ali fazendo perguntas e tal. E o Felipe Luiz falou o seguinte, é um tema muito mais delicado do que pensamos. É um tema que envolve muitas coisas. E para mim é simples. O menino cobriu a boca. Não deveria ter feito isso para dizer o que queria dizer. E isso gerou todo esse tumulto. Agora é a palavra de um contra a palavra de outro. Isso é muito delicado. E a verdade é que se ele disse isso, se ele chamou o Vinícius Júnior de macaco, tem que pagar. Mas, repito, é a palavra de um contra a palavra de outro. E não sou eu quem posso julgar. É um tema muito mais delicado do que pensamos. É um tema que envolve muitas coisas. E para mim é simples. O menino cobriu a boca. Não deveria ter feito isso para dizer o que queria dizer. E isso gerou todo esse tumulto. Agora é a palavra de um contra a palavra de outro. Isso é muito delicado. E a verdade é que se ele disse isso, tem que pagar. Mas, repito, é a palavra de um contra a palavra de outro. E não sou eu quem posso julgar, fecha aspas. O Felipe Luiz, o Kaique Lima aqui na coordenação do Bate Pronto, também me avisa aqui que o Felipe Luiz também falou para uma TV argentina a respeito do assunto antes do jogo, Falou sobre esse episódio de racismo do Vinícius Júnior para uma TV argentina antes do jogo. E o que também não pegou bem para o Felipe Luiz, tem essa declaração dele, que ele não tomou partido, enfim, disse que é um assunto delicado. Aí teve gente que criticou, mas também essa declaração aqui do Felipe Luiz, que ele fala em caso isolado, Que ele diz o seguinte, abre aspas, sempre fui muito bem tratado aqui. Eu adoro a Argentina. Sou muito feliz aqui, muito bem recebido. Sempre de visitante, mas só tenho coisas boas para falar da Argentina. E um caso isolado desses não influencia em nada o que eu penso sobre este país que é tão lindo. Então, essa declaração do caso isolado deu muita polêmica, Deu muito mais polêmica até do que a outra declaração do Felipe Luiz. Ele fala em caso isolado. Mas a cada Libertadores, por exemplo, cenas como essa se repetem, A todo momento, a gente se depara com cenas como essa, de racismo e tudo mais. Mas tem racismo que eu estou falando. Aqui dentro do Brasil a gente cansa de ver também. Falar em caso isolado. Sim, aqui no Brasil também. Muito caso de racismo. Claro, o caso do Aranha. A nossa sociedade evoluiu a ponto de que... Evoluiu não, criou leis, Não. Porque os caras continuam racistas, só que eles têm medo. Mas eu digo que criou a evolução no seguinte, que racista tem... Muito. Estão espalhados por aí. Esse lixo está no mundo inteiro. Estão espalhados por aí. Mas hoje, se você comete um ato de racismo aqui no Brasil... tem punição, que é ótimo. As pessoas vão pra cima. Isso. Antes, aceitavam. Tá certo, eu concordo. Hoje não, as pessoas vão pra cima do racista, Você vê toda hora diferente da Argentina, homossexuais, é verdade. Mas é lei, porque realmente a filosofia dos caras não muda nada, é um negócio terrível. Você olha o brasileiro, ele é um falso racista, ele é um racista muito forte, mas um falso racista. Preconceito contra tudo, é um negócio terrível. Homossexual, mulher, uma série de situações, tudo. Até etarismo.
Eu, apesar de ser um cara já de uma certa idade, comigo é difícil porque as minhas respostas não são das mais educadas e tal. Então, fica difícil. O que não pode é ficar quietinho, entendeu? Então, é difícil, cara. Primeiro que eu não me ofendo com nada. Segundo que, né, eu não sou dos mais educados. Então, mas, cara, isso aí, aqui no Brasil, é normalíssimo. Então, também não acho que todo argentino é racista, tem muito amigo argentino, mas de um modo geral, sim, há um preconceito muito grande, sim. Como aqui, pô, aqui em São Paulo, contra nordestino, é um negócio absurdo. Um preconceito. Absurdo, assombroso, assustador. Paraguaio. Estou falando de São Paulo, paraguaio, chinês. O ser humano, de um modo geral, o ser humano é muito imbecil, né? Está ficando cada vez mais. A internet está ajudando a imbecilizar ainda mais as pessoas. Então, você vai fazer o quê? Agora, o Vinícius está na luta dele, tem que manter essa luta e eu apoio 100%. 100%. Sozinho, né? Porque o Real Madrid... Fazer só notinha ali é fácil, né? O Real Madrid só faz nota de apoio, mas o Real Madrid apoiar também... realmente o Vinícius Júnior, mas ação mesmo não tem. Sabe o que é, Pedro? Existem interesses comerciais, existe uma série de fatores. Aí você vai dizer, isso é mais importante do que a causa do Vinícius? Claro que não. Mas para o cara que está envolvido, eles não... É o que eu estou falando. Já é um modo de vida, preconceituoso, né? Então você, olha, por exemplo, por que nós temos favelas no Rio de Janeiro? Sabe como é que começaram as favelas no Rio? É até histórico isso aí. Bom, primeiro trouxeram os negros para serem escravos. Quando eles foram libertados, eles nunca tiveram espaço, trabalho, nada. Aí eles foram para a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, os heróicos brasileiros da Guerra do Paraguai, eram todos escravos. Eles foram, você vê as fotos, que apareceram algumas fotos aí, e são todos, 90% são negros. Eles foram lá e na volta eles foram libertados. Só que eles foram libertados, mas eles não tiveram condição de trabalho, eles não foram aceitados, eles não foram aceitos pela sociedade. Quando o governo começa a distribuir terras, eles trazem imigrantes, eles trazem pessoas de fora e nada contra. Mas trouxeram italianos. Nisso veio a minha avó paterna, o meu avô materno. Tanto minha avó como meu avô vieram da Itália. Estava vivendo um problema de crise. No sul da Itália, que também é extremamente racista, né? Aí vieram portugueses que estavam sendo rejeitados também, que hoje são extremamente racistas lá, e até alguns que estão aqui são racistas, ou preconceituosos contra o Brasil, mas eles lá, num racismo absurdo, e os brasileiros lá sofrem disso. E aí o que aconteceu? Os negros eles tinham que fazer alguma coisa. O que eles fizeram? Eles foram para os morros para poder comer, sobreviver. Como eles não tinham espaço entre eles, eles acabaram tendo que... Eles foram montando suas cabaninhas, seus lugarzinhos, foram ocupando os morros que ninguém queria, os ricaços, e não os aceitavam nas suas casas. Por que tem a favela de Paraisópolis? Você sabe qual é o motivo da favela de Paraisópolis, Preto? São os trabalhadores que fizeram o Morumbi. Normalmente nordestinos, eles moravam longe, a obra foi feita sem que desse estrutura para as pessoas, não tinha condição, não tinha nada, eles foram montando alguns barraquinhos, algum lugar para poder ficar, para dormir, como é que eles iam se deslocar? E aí aquilo era só trabalhador, estou falando só de trabalhador aí, as pessoas trabalhavam no Morumbi, fizeram o Morumbi, os caras que puseram a mão na obra. E aí eles foram tendo filhos, família, aquilo foi desenvolvendo, e aí, claro, entra uma parte de marginalidade em todos os lugares, mas nesse lugar também, aí... Até pelo racismo, fala assim, não, as favelas elas têm lugar de bandido. Ao contrário, né? Muito pelo contrário. A minoria de bandidos, só que lá eles não têm como se defender. É isso. E aí você vai olhar, os grandes criminosos eles estão em outro lugar, pelo que a gente tem visto aí no... Sim. Não é exatamente lá que eles estão, não. Mas, enfim, você vê que o conceito do brasileiro, por si só, já é um conceito racista. Quando você tinha condição de distribuir terras para os escravos libertados, eles colocaram os negros à parte e deram para os estrangeiros. Eles preferiram fazer isso do que dar para os brasileiros nascidos aqui por serem negros. Então você vê as palavras que se usam, né? Até hoje, que agora estão sendo corrigidas as palavras. Sim. Né? Então, infelizmente, há muita hipocrisia nisso, né? Então, há um conceito mundial de preconceito, principalmente contra negros, mas contra nordestinos, que lá na Itália é contra o sulista, e por aí vai. É uma tristeza. O ser humano é idiota, de um modo geral. Ele te acha superior. Né? Mas tem uma música do Vinícius de Moraes que era ótima. Daqui a pouco você se acerta. Por cima uma laje, embaixo a escuridão, é fogo, irmão. Aí se acerta. Bruno Prado, tá aí, declaração do Felipe Luiz, técnico do Flamengo, conversando com a imprensa argentina e falando em caso isolado que não pegou bem nas últimas horas aí para o técnico do Flamengo, Bruno Prado. Já aconteceram vários casos ali no
em confrontos, né, na Libertadores, na Sul-Americana, de manifestação de torcedores argentinos, alguns dentro de campo também, isso já aconteceu. Né? Só que, assim, era uma situação que o Felipe estava na Argentina, dando essa entrevista, né, para ele seria uma coisa mais complicada ali falar, e é difícil quando você fala de uma coisa que você não sente na pele. O Felipe não... Eu acho que aí também há o exagero das redes sociais, né? Tem muita gente tratando o Felipe como se o Felipe Luiz tivesse cometido algum ato racista. O Felipe não fez nada. Às vezes as pessoas batem no cara porque o cara não fala exatamente o que você queria ouvir, ou não fala exatamente o que você acha que ele deveria falar. O Felipe não cometeu nenhum ato racista, não foi o Felipe. Quem foi acusado foi o jogador do Benfica, né? O Felipe não fez, e ontem ele também não falou nada ofensivo contra o Vinícius Júnior. Ontem o Felipe não atacou o Vinícius Júnior, o Felipe não fez nada disso. Então, você pode criticar a fala do Felipe, eu não gostei do que ele falou, ele poderia ter sido mais incisivo, poderia ter falado de outro jeito, ok. Mas eu vejo muito também ataque já hoje em rede social que parece que o Felipe Luiz é que fez algo de errado, que o Felipe Luiz é que foi o cara que ofendeu alguém, que xingou alguém, e não foi, né? Então tem que ter cuidado com isso, né? A briga é justa, e a briga é do Vinícius, e ele é um cara que tem que brigar mesmo, ele que sente na pele os xingamentos, as ofensas que ele já sofreu. Mas aí tem muita gente que vai se apropriar da briga do cara e começar a cancelar os outros porque o outro não falou o que eu quero ouvir, né? Então ontem o Felipe falou da maneira dele, como eu falei, você tem o direito de achar que ele poderia falar de outro jeito, mas não colocar o Felipe como se o Felipe tivesse feito algum ato ali contra alguém, se ele fosse o cara que cometeu o ato racista ou está sendo acusado. Não, o Felipe não atacou ninguém, ele só falou... deu a opinião dele, que você pode gostar ou não, mas ele está sendo tratado por alguns como se ele tivesse cometido algum crime ou alguma coisa, e não foi isso que aconteceu. Mas o Felipe Luiz não quis tomar partido, hein, Vampeta? O Felipe Luiz não quis tomar partido nessa história do Vinícius Júnior, até por isso tem sido muito criticado aí o Felipe Luiz nas redes sociais. É um tema muito, a gente sabe, né, assim, o tema a gente sabe que é muito complicado, mas a ação no dia do jogo é muito complicada mesmo, porque o Vinícius Júnior não ia sair do nada correndo para falar com o árbitro. E ele pode alegar ao mesmo tempo ali com a camisa que falou outra coisa. Olha só, acho que ninguém quis se meter nisso. A gente sabe que isso acontece no mundo todo, principalmente na Espanha, e principalmente com o Vinícius Júnior, que é um cara que vem a público, vem combatendo tudo, né? Foi apoiado por vários jogadores de outros países, treinadores, tudo. O Mourinho, eu acho que se posicionou muito mal, né? Mas, assim, foi legal de tudo aqueles meninos lá de Uganda, né? Que fez o clipe. Eu vi. Né? Homenageando o Vinícius Júnior. Aquilo é da hora, né? Assim, não sei nem se a gente pode colocar, mas... esse clipe ficou da hora, cara, assim, mas... Eu entendi até o Felipe Luiz, porque ninguém quer ir a fundo, se meter a fundo, porque o cara tá alegando lá que não falou nada disso com a camisa. Eu acho que o cara... A posição do Vinícius Júnior, jogador que ele é no mundo, não é sair correndo também à toa para fazer aquilo. Só que é tudo muito difícil, Pedro, comentar, tanto por bem como por mal. A gente deve lembra que teve Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain, que eu acho que o zagueiro também disse que falou uma coisa pro Neymar e foi outra. Teve vários outros casos. É muito complicado, né? Quem sofre é quem vive na pele mesmo, né? Mas eu queria ouvir o Bruno Prado sobre esse jogo do Flamengo. O Flamengo, aquilo que eu falei, né? Só o Paquetá... Pode pegar aí vários elencos do futebol argentino. Eu não vou dizer só o time do Lanús. Mas, pô, se pegar os times do futebol argentino, eu não sei se paga a folha de todos os times, mas que paga a folha aí de uma pancada aí de vários times, paga. É só a contratação do Lucas Paquetá, de 40 milhões, né? 40 milhões de euros pelo Paquetá. E esse Flamengo ainda, assim, tem muita gente falando, pô, é início de ano, ainda tá pegando ritmo e tal, mas, ó, contra o São Paulo não jogou bem. Contra o Internacional não jogou bem. Contra o Vitória ganhou, mas o Vitória perdeu um monte de gol, né? Perdeu pênalti. Teve um monte de possibilidade ali o Vitória e desperdiçou um monte de chance. Aí você tem a Supercopa, também não jogou legal o Flamengo contra o Corinthians. E agora o Lanús, né? Então eu tô falando de 5 jogos desse Flamengo, por Campeonato Brasileiro, Supercopa
e Recopa, que o Flamengo não foi bem, que a gente esperava. Tinha ali uma expectativa enorme em cima do time do Felipe Luiz e com os investimentos que foram feitos, a manutenção do elenco do ano passado para cá, e não se justificou, não apareceu o futebol do Flamengo, Bruno Prado. É um fato que o Flamengo até agora, em 2026, tem jogado mal. Ontem foi um jogo bem ruim do Flamengo. Ontem era um jogo que esteve muito mais para o Lanús ampliar do que para o Flamengo empatar. O Lanús teve 2 gols anulados. Teve uma bola na trave na sequência, né? Teve bola na trave. Ontem era um jogo, se fosse 2-0 o Lanús, estava bem justo pelo que aconteceu. E mesmo esse 1-0 não é tão simples assim de virar, né? Se você ganhar de 1, prorrogação. Se ganhar, você tem que ganhar de 2 nos 90 minutos. O Flamengo, em 2023, ele jogou uma Recopa com o Del Valle, perdeu de 1-0 em Quito, ganhou de 1-0 no Maracanã e perdeu nos pênaltis, né? E até o Vitor Pereira era o treinador, depois perdeu o Carioca e foi demitido. Então, o Flamengo não está bem, isso é um fato. Isso aí, acho que todo mundo que acompanha os jogos do Flamengo facilmente vai chegar a essa conclusão, porque o time realmente não está bem. Agora tem outras questões, né, que acho que já começam a se desenhar. O Flamengo, ele realmente começa abaixo, como todo mundo, porque está voltando, pré-temporada, o Flamengo jogou até o dia 17. Se você pegar, nenhum time do Brasil ainda está jogando bem com frequência, tem momentos. O Corinthians, que ganhou a Supercopa do Flamengo, ontem venceu um jogo difícil. Não foi um grande jogo do Corinthians, mas ganhou. Mas pega no Paulista, por exemplo, o Corinthians não ganhou nenhum clássico. O Corinthians empatou com o Santos, com o São Paulo, perdeu para o Palmeiras. E aí perdeu do Bragantino de 3 no Paulista, depois ganhou no Brasileiro. Tem bons jogos e jogos ruins, ele oscila. Palmeiras, que é um time que concorre com o Flamengo, tomou 4 do Novo Horizontino, perdeu com o time reserva para o Botafogo, mas todo mundo está variando, titular, reserva. O Palmeiras teve os seus jogos ruins também. O mesmo jogo que ganhou do Corinthians foi um jogo que o Palmeiras não jogou tão bem. Vai lá, São Paulo, teve jogo bom e jogo ruim, chegou a ter uma crise enorme, depois melhorou. Então todo mundo oscila, ninguém está voando ainda. No Flamengo há uma cobrança muito grande por causa desses valores, e de fato os valores hoje, se comparar então com os times argentinos, como você falou, Pedro, é uma diferença muito grande dos times do Brasil com mais dinheiro, e o Flamengo é o que tem mais. Para os argentinos a diferença é muito grande financeira, isso gera uma cobrança, mas a distância, isso eu falo sempre, mesmo quando os times estão bem, eles vão ganhar a maioria dos jogos, mas a distância financeira ela não é equivalente à distância do campo. Que até entra no que o Vampeta falou aqui dos atacantes do Flamengo, que ele fez o desafio aqui pro Pilhado, que os atacantes, ele juntou 5 caras e ele aposta que juntos esses 5 não vão fazer 60 gols no ano. E provavelmente não vão fazer mesmo, porque ano passado também não fizeram, não chegaram nem perto disso. Só que todos eles são caros, são valorizados e são bons jogadores, não são ruins. Eu não estou dizendo que eles são ruins. Eles são bons jogadores, esses 5 citados. Eles todos são úteis ao time do Flamengo, todos eles têm bons momentos. Só que quando você olha o valor, fica a sensação de que o time do Flamengo, ou do Palmeiras, ou de qualquer um mais rico aqui, ele é 20 vezes melhor que um Lanús, e não é. Essa distância não é tão grande assim no campo, a distância financeira é grande. Eu até falei nos programas nessa semana. O Flamengo, ano passado, foi campeão da Libertadores, foi 3 vezes na Argentina jogar, não ganhou nenhuma lá. Ele empatou com o Central Córdoba e perdeu aqui, lá empatou. Ele perdeu para o Estudiantes lá, ganhou nos pênaltis, mas lá o jogo lá ele perdeu, e empatou com o Racing. Ele ganhou aqui e empatou lá. Então, assim, e ontem foi de novo na Argentina e não ganhou de novo. Então, assim, às vezes há uma cobrança, e agora o Flamengo vai sofrer com isso, de que assim, o Flamengo tem que atropelar todo mundo. E não é bem assim, ele está mal. São 2 coisas. Uma que ele está mal e tem que melhorar, isso é um fato. Outra coisa é achar, e isso muitas vezes atrapalha o Flamengo, e às vezes também o Palmeiras. Não, o Flamengo vai ter que... se o Flamengo não ganhar de um Lanús, é um papelão histórico. Não é bem assim. A distância financeira não é compatível com a distância real do campo. Ô Bruno, eu estava vendo, viu, Pedro, Flávio? O clube do mundo, todo mundo sabe que é o Real Madrid, né? Aí o Real Madrid andou beirando a crise ali e tal, já ali... Crise porque estava 1 ponto atrás do Barcelona na La Liga. E porque empatou alguns jogos e estava bem na Liga dos Campeões, Bruno. Sábado à tarde, às 17 horas, eu assisti Real Madrid e Real Sociedade. Real Madrid meteu 4. Foi? 4. Foi. Só não jogou Mbappé, que estava voltando lesão. Terça-feira, às 17 horas, jogou sábado. Terça-feira, às 17 horas, o Real Madrid estava em Lisboa, enfrentando, onde deu a confusão, enfrentando o Benfica. Só entrou o Mbappé, os mesmos jogadores. Sim.
E estamos no mês de fevereiro indo para março. Em algum momento, você tem que botar sua cavalaria na... Não vai matar, pô. Não. Levou 3 dias. E não é jogando dentro de Madrid, não. Viajou. Foi para Lisboa, mas é perto também, né? E aí, sabe o que aconteceu? Real Madrid hoje líder do Campeonato Espanhol. Ganhou do Real Sociedade, que não é fácil. Barcelona tropeçou com Girona. Hoje é líder do campeonato, 2 pontos à frente. Porque não é fácil você ganhar. Sim. Às vezes tem que ter um sacrifício de quarta, domingo. Um ou outro tem um desgaste maior, você tira. Mas os grandes atletas do mundo, dos grandes principais clubes do mundo, estão sempre na pista jogando. Sim. Sempre na pista jogando. E agora tem 5 substituições. Porra, 5 caras voando tudo de voo fretado. Aqui no nosso, 2 paradas. 2 paradas para hidratação. De noite e de tarde. Porra, às vezes tá caindo uma chuva, sabe? Clima agradável. Daqui a pouco a gente tá formando não atletas, sedentários, solteiro e casado. Sei lá. O time do Flávio, que o Flávio tinha contra... Amigo do Flávio contra amigo do... Que lá time que você montava? Do Delay. Delay. Delay, do Servilho. Sumiu o Delay, Servilho. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like. Flávio Prado, tá aí, atuação do Flamengo na Argentina. Já tem pressão para cima do Felipe Luiz, para cima dos jogadores do Flamengo. É para tudo isso mesmo, Flávio? Ou tem um exagero aí por parte da avaliação? Porque a gente sabe que nessa hora entra torcedor indignado, entra influenciador indignado. Tem até a história do Coutinho agora no Vasco, né? Sim. Falar que o Coutinho ficou muito incomodado aí com críticas de influenciadores e tal. A gente sabe que isso no Flamengo já há muito tempo vem pegando, né? Nos grandes clubes, há muito tempo isso já vem pegando, né? O que você pensa a respeito aí dessa pressão para cima do Felipe Luiz e dos jogadores do Flamengo, se é pertinente mesmo, Flávio, depois dessa atuação na Argentina, e que agora o Lanús vai jogar fechadinho, né? Vai jogar fechadinho, vai estacionar o ônibus, né? Como dizem, né? O Mourinho gostava muito de usar essa expressão, né? De estacionar o ônibus dentro da área ali para bloquear o gol, Flávio Prado. Para mim, normal. Para mim, o ano não começou ainda. Sinceramente, o ano não começou. Eu desconsidero tudo que eles estão disputando. Esse campeonato regional, Copa de não sei o quê. Não adiantou. Tem 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso é o que vale. O resto, para mim, é tudo, sabe, muita conversa, muita coisa. O sistema que o Flamengo ia disputar, o planejamento foi alterado por causa desse tipo de pressão. Não muda nada. Se o Flamengo tiver um dia normal, ele vai ganhar do Lanús, senão ele vai perder essa taça aí, que a gente não sabe nem o nome, que ninguém vai lembrar. E se ele ganhar só essa taça, não vai significar nada. Acho que é aquela história de achar eu sou demais, os outros são todos ruins, né? Você falou muito da pegada dos times argentinos. A dinâmica do argentino de jogar bola é outra. Eles são muito mais velozes, mais raçudos. Isso é normal. O campeonato deles é assim. Não estou dizendo que seja tecnicamente um grande campeonato. Mas você assiste os jogos lá, o couro come. Vai para cima, para baixo, e pega e bate. É um campeonato muito mais disputado. Então, a pegada é diferente. A pegada é outra, é diferente. E é normal que eles queiram ganhar do time que é o papão, que é o grandão, que é aquele da pegada. Quando o Flamengo foi desafiado para grandes competições, ele ganhou. Então, para mim, está valendo isso. Ele ganhou a Libertadores e ele ganhou o Campeonato Brasileiro. O resto é cascata, Campeonato Carioca, e nada é a mesma coisa. Supercopa e nada é a mesma coisa. E anteciparam o período de preparação para as grandes competições por causa dessa história. De zum, de away e tal. Pode ter 500 pessoas falando. O importante é não se deixar levar. E o Flamengo se deixa levar. Esse pode ser o grande problema dele. Agora, com relação a isso, ganhar ou perder não vai mudar coisa nenhuma para o Flamengo. O que ele tinha que ganhar, ele ganhou. Isso aí é detalhe.